Bom dia. Que desânimo. Bom dia. Feliz sábado. Que bom que nós estamos na casa de Deus, né? Mas essa vez, bom dia, Cacá. Feliz sábado. Bom dia, irmã Marlete. Bom dia, meus irmãos queridos presentes aqui na igreja. Bom dia, o pessoal que nos acompanha pelo canal Adventista Parque Piauí. E nós temos hoje um comentário da lição, uma recapitulação, como título, Esperança Indestrutível. Nós cristãos somos tidos como loucos pelo mundo, pela questão, irmã Marlete, exatamente como é que esse povo vive e apresenta uma esperança baseada em um Deus invisível que deixa o pessoal aí, aliás, ele não descrê em Deus, eles creem que existe um Deus, porém que Deus deixou a humanidade correr à solta, né? E nós somos tidos como loucos quando nós apresentamos a nossa esperança naquele que pode nos dar salvação, né? A esperança indestrutível. Mas vamos orar, né, para a gente começar aqui a recapitulação da lição, que, para mim, teve muitas lições importantes. Vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, nós agradecemos por nos trazer à Tua casa nessa manhã, te agradecemos por mais um dia de sábado, um dia que deve ser destinado para nos aproximarmos mais de Ti. Amém. E uma das formas de fazermos isso, Pai, é abrindo e estudando a Tua Santa Palavra. Amém. É isso que iremos fazer nesse momento através da recapitulação da lição. Amém. Que a mesma possa ser conduzida pelo Santo Espírito da mesma forma que Ele nos conduziu ao estudarmos ela cada dia nessa semana. Amém. Essas bênçãos suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, então o tema foi, ou o título, né, da 7ª lição, já o tempo vai correndo, Esperança Indestrutível, como o Cacá falou, e o versículo para memorizar está em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo 5. Quem tem a lição pode acompanhar, né, abrindo a sua lição. E diz o seguinte: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? A lição de sábado, ela vem trazendo um trecho de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis é um conhecido escritor, mas ele, pelos livros dele, né, as Crônicas de Nárnia, são 5 livros, se eu não me engano, e 3 deles viraram filme, e eu acho que as pessoas talvez o conheçam mais pelo filme do que pelo próprio livro, né? Mas aquele filme, o primeiro da série, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele tem um paralelo muito grande com a vida espiritual, né? Sendo o Aslan, ali o leão, comparado a Jesus, né, que tem que fazer uma morte substitutiva pelo erro lá do menino Pedro, né? Não sei se é Pedro, enfim, não lembro o nome do menino. Mas ele escreveu num dos livros dele, nesse primeiro livro, né, que a respeito daquele leão, alguém que queria saber pergunta se ele era de confiança, né? Aí ele responde assim: a resposta é que ele é perigosíssimo, mas acontece que é bom. Que estranho, né? E lembrar que o leão, ele faz um paralelo com Jesus, né? Então, ele é um Deus perigosíssimo. Deus é um Deus perigoso. Mas é bom. Mas é um Deus bom. Ou seja, o perigo dele não é para a gente temer, né? Quem é bom não teme, né? Ou mesmo quem é mau. Mas um dia ele vai destruir toda a maldade, né? Porque ele também é um Deus justo, né? Então, às vezes, é fácil a gente estar na igreja, estar feliz, né, quando as coisas vão tudo bem, mas quando a gente está dentro de crise, e eu tenho visto isso assim muito nitidamente nos últimos dias, né, quando a gente está em crise é difícil a gente acreditar que Deus é um Deus bom, né? É difícil porque a gente imagina sempre assim: se Deus é um Deus bom, então Ele não quer ver os filhos dele sofrendo, logo, então Ele vai atender as orações que clamam por essa bondade dele, e aí, no momento que ele não atende, a gente tem a tendência de se virar contra Deus, né? É verdade. E, assim, tem o Luiz Cláudio, ele canta um hino, inclusive, né? Chance, né? É isso. É, Como
Como é bom ser cristão. Como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado, né? Pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, aí o bicho pega. Aí diz que é mais fácil. Aí ele dá um conselho para você não se afastar de Cristo em hipótese alguma. Não vale a pena se afastar de Jesus. Na parte de domingo fala do quadro mais amplo, né? Que nós vemos que Abacuque, ele começa a se perguntar, né? O que é que Abacuque enfrentou, por exemplo? Ele faz uma oração a Deus por conta de uma circunstância, de uma profecia, de uma situação do povo de Judá. O povo de Israel já tinha sido cativo pela Síria. Agora Judá estava sob a ameaça de uma escravidão também. Aí o que acontece? Ele viu opressão, destruição, ele viu discórdia, injustiça, e ele perguntou a Deus: até quando, Senhor, o Senhor vai ficar calado diante dessa situação? Nós clamamos por justiça e o que nós vemos é o quê? É a injustiça prevalecendo. Talvez nós, o próprio Abacuque, esperava que Deus falava assim: isso é mesmo terrível, né? Vou ajudá-lo agora mesmo. Mas veja só, a resposta de Deus foi o oposto. Ele disse a Abacuque que a situação iria piorar. Agora imagine você que se entrega a esse Deus de amor. Eu sou acostumado a ouvir reclamação de pessoas que uma vez, inclusive algumas delas que eu tive o privilégio de compartilhar a palavra de Deus a eles, em um momento eles aceitaram Jesus acreditando na ideia de que tudo ia ser diferente na vida deles, não ia mais acontecer nada de ruim. Eu não costumo, de maneira nenhuma, ser um coach quando eu estou dando estudo bíblico. Uma vez um amigo meu disse assim: Cacá, rapaz, eu não sei como é que as pessoas ainda se batizam quando tu dá estudo. Tu bota pavor no pessoal e tal, porque eu digo que não espere coisa boa não. Se estava ruim, vai ficar pior. Mas é aí que acontece a diferença na sua vida. Você vai ser moldado de uma forma tão linda que, por mais que seja difícil, você vai se tornar um vencedor. E olha só, com mérito. Sabe por quê? Eu não, de maneira nenhuma, eu exponho um Deus que abraça tudo e a todos da maneira que a pessoa se comporta, da sua maneira, né, de viver. Eu sou muito, mas muito mesmo, cuidadoso nesse requisito. Se Deus, ele tratasse Israel como um menino mimado, como muitos pais tratam, a nação de Israel seria uma maldição. É tanto que a profecia que o cetro não se arredará de Judá não se cumpriria. Nós vemos no livro Patriarcas e Profetas que Israel ele tinha que ser lapidado gradativamente. À medida que os anos se passavam, Israel tinha que ser lapidado. E muitas vezes Deus usou nações ímpias para que o seu povo não se corrompesse por completo, porque ele era o único, assim como hoje você, adventista do sétimo dia, que se entrega, que se agrega, que se congrega na igreja adventista, você também é um alto representante de Deus aqui na terra para levar a mensagem a esse povo que está vivendo em meio às trevas espirituais. Nós hoje somos responsáveis por isso e Deus muitas vezes nos acrisola para que nós possamos resplandecer de uma forma bem objetiva, bem específica e bem real a imagem de um Deus que tudo pode para a nossa salvação. Por isso que ele permitiu que Israel passasse por tudo isso que passou. Por quê? Porque ele queria com que Israel permanecesse um povo fiel. E na segunda pergunta que o autor faz aqui, como a introdução à promessa de destruição de Babilônia em Abacuque 2, verso 2, e no capítulo 3 traz esperança, acontece que ele viu o quadro mais amplo. Deus ampliou a visão de Abacuque. E ele viu o quê? O resgate de Israel. Ele viu uma promessa de Deus ao povo lá, os judeus, que eles retornariam depois de um período de 70 anos. Não, de um período de cativeiro. De um período de cativeiro. Então, ele traria de novo Israel, agora de uma forma mais diferente, mais lapidada, uma forma mais gloriosa. E eles iriam, então, ver a bondade de Deus, mesmo em meio a grandes provações, privações, problemas que acontecem. Pois é, a situação é essa. Quando a gente está passando por dificuldade, a gente acha que o nosso problema é o maior problema que existe no mundo, né? A gente não consegue enxergar o contexto que a gente está vivendo. Abacuque estava ali vendo o sofrimento do povo de Israel
E sentindo, obviamente, né, na pele, a dor do sofrimento, né? E ele clama a Deus, como o Cacá falou, né, para que Deus interviesse. Aí você imagina assim, você está assim, tá passando por um problema, ora a Deus e, de repente, você recebe a resposta, te aquieta que vai ficar pior, não é? Mas, assim, como o Cacá falou na segunda pergunta, Deus, ele, em seguida, ele dá uma promessa de que, depois que ficasse pior, ficaria bom. Porque aquele cativeiro não seria para sempre, Babilônia seria invadida, né? Como, de fato, aconteceu, né? Mas eu vejo que a ideia aqui é que, às vezes, a gente está tão envolto na nossa dor, tão envolvido, a gente não parece que a gente cega, né? Não, por mais que você tenha as promessas divinas, por mais que você tenha as promessas bíblicas, no momento da dor parece que aquilo não vale absolutamente nada. Você não consegue internalizar. Como o cantor falou, não é fácil você estar bem quando tudo está bem, mas no momento da dificuldade, aquelas promessas bíblicas parece que não servem. Você não consegue internalizar aquilo. E o que Deus queria mostrar aqui era o cenário amplo, aquilo ali era só um ponto, né, na história de Israel. E o crisol ainda ia aumentar, porque, como o Cacá falou, a nação precisava ser refinada, mas o futuro era um futuro glorioso, que pelo menos era a ideia de Deus, né? Tudo bem que o pessoal não ajudava muito, né? Mas a ideia é que nós também entendamos que nós estamos num cenário semelhante. A coisa está ruim agora, né? Está ruim, né, Cacá? Tá. Vai ficar pior. Vai. É a mesma ideia. É a mesma história. E eu quero dizer, irmã Marlete, e o nosso irmão aqui, tem algumas pessoas que ficam até tristes, né? Quando eu vou fazer uma semana de oração, intitulada Contagem Regressiva, na igreja do Angelim, a partir do próximo sábado. Vai ser do dia 20 ao dia 28. E eu já preparei a igreja lá, irmã Margarida. Não espere ouvir palavras agradáveis, que vocês não vão ouvir. Vai ser baseado no livro Eventos Finais. Como a irmã Marlete falou, adventista do sétimo dia. A coisa vai piorar. Só vai permanecer firme o remanescente fiel. Você sabe o que é remanescente? É o que sobra, é o que resta. É o que, depois de um duro processo de peneiramento, de sacudidura, de acrisolamento, não sei nem se esse termo é certo, você vai estar como um diamante lapidado. Depois de você ser massacrado, chutado, tem aquela história lá do cidadão que pega uma nota de R$100, nós podemos botar agora a nota de R$200, que é a mais alta, né? E você, ela existe, eu já peguei, só que não era meu. Nunca vi, né? Nunca nem peguei. Eu peguei só para trocar. Entendi. Aí o cara amassa, aí pisa, suja, mas continua tendo o mesmo valor, né? No final ele pega ela e faz uma compra. Não está valendo muita coisa hoje não, né? Se fosse euro, valia, né? Mas faz uma compra boa com R$200. Nós somos semelhantes a uma nota preciosa. Depois de sermos massacrados, Deus nos restaura e nós continuamos valendo um alto preço. Sabe por quê? Porque o preço que nós valemos é o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. E isso não tem preço, irmãos. É incomparável. Então, na parte de segunda-feira, tem a reflexão de quem nosso Pai é. Nós conhecemos o nosso Pai terrestre. O bom seria se nós conhecêssemos Deus em sua essência. Ainda não conhecemos Deus em sua essência. Nós não estamos preparados ainda, mas o livro, Eventos Finais, declara que nós chegaremos um momento em que nós vamos conhecê-lo. O apóstolo Paulo fala lá, em 1 Carta aos Coríntios 13, diz que então nós o conheceremos como ele é, depois de um grande, duro e ardoroso processo. Nós vamos conhecê-lo como ele é, quando nós chegarmos lá. Vai ser mudado muita coisa, é necessário que haja mudança. Então veja só, Oswald Chambers escreveu, você tem perguntado a Deus o que ele fará, ele nunca vai dizer, Deus não lhe diz o que ele vai fazer, ele lhe revela quem ele é. E nós podemos acompanhar exatamente essa declaração desse cidadão com a história de Jó, que nos primeiros capítulos de Jó, a história começa com uma tragédia pessoal. Ele perde os filhos, ele perde tudo que ele tem, menos a própria vida e a esposa. Aí no capítulo seguinte, ele perde a sua saúde. E veja só, diante de Deus há um grande acusador. Aquele cidadão que acusou Jó diante de Deus, que ele só reverenciava, homenageava e respeitava e amava Deus, em troca do que Deus fazia por ele. Então Deus pega e permitiu
que aquilo acontecesse na vida de Jó. Você já se perguntou o motivo, razão e circunstância de que você está enfrentando tantas coisas na sua vida? E o que Deus está fazendo que não te livra de tudo isso? Você sabe como é a vida do seu irmão do lado, do seu irmão de trás, do seu vizinho, do líder da sua igreja, do seu pastor, do ancião, das mulheres que ajudam na administração da igreja? Cada um passa por um problema, por uma circunstância. Nessa igreja aqui, um amigo meu disse, a igreja é uma igreja de dores. A igreja Parque Peito está vivendo um momento de dores. Porque é pai perdendo filho, é filho perdendo pai, é marido perdendo esposa, é esposa perdendo marido. E, de fato, dá um reflexo, assim, psicologicamente negativo na vida dos seus frequentadores, dos seus membros. Mas, por trás de todas essas tragédias, há um Deus de amor que está velando pela sua salvação, pela nossa salvação, pela salvação, quem sabe, daquele que se foi. Sabe lá por que Deus permitiu que ele adormecesse? Então, tudo isso está... Então, Deus, você não vai perguntar para Deus quem ele é, o que você vai fazer. Ele fará alguma coisa. Ele vai revelar quem ele é. E no capítulo 38 da história de Jó, ele cala a sua boca e diz, olha, eu não vou mais perguntar mais nada, porque eu não sou digno nem de ouvir a resposta da sua boca, eu só vou aceitar o que você é e o que você tem para mim. Eu sou injusto, o Senhor é santo, o Senhor sabe de tudo. E olha só, Deus não respondeu às questões dos amigos de Jó, em relação à questão lá de Jó, dos amigos, porque você deve ter cometido algum pecado, etc. e tal. É porque eles estavam tentando entender o que aquilo ali estava acontecendo. Na mente deles, para ver algo tão pesado sobre Jó, é porque ele tinha pecado. Até porque a cultura, na época, dizia isso. Ou você está consciente com você, porque você está sendo castigado pelos deuses. No caso do monoteísmo lá de Jó, assim, o teu Deus, a quem tu serve, deve ter se sentido ofendido por alguma coisa que, porventura, tu tenha feito. E Jó, ele era consciente de que não tinha feito nada que ofendesse a Deus. Ele disse, mas como? É tanto que Jó tenta se justificar em alguns momentos. E ele diz assim, quem dera eu pudesse, né, ter uma audiência com Deus para falar do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, de quem eu tenho sido, e entender. Mas, em momento nenhum, Deus é tão sábio, né? Deus se levanta ali por volta do capítulo 38, eu acho, 39, 40, por ali, assim, já bem no final, né? Deus deixa ele, assim, um bom tempo falando, né? Fala, Jó, reclama, ouve os amigos aí teu falando. Aí, acabou os argumentos, calou, pô, agora ouve. Onde era que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo outro, né? Ou seja, Deus não começou a dizer assim, olha só como a lição trouxe à tona isso que eu nunca tinha reparado, né? Apesar de conhecer muito bem a história. Quando Deus começa a falar com Jó, ele não diz assim, Jó, tu não está entendendo, isso aí foi uma briga que eu tive com Satanás, e era justamente porque tu é justo que isso está acontecendo. Jó morreu sem saber qual foi a verdadeira razão. E nós vamos morrer sem saber a verdadeira razão de nós passarmos por dificuldades, de nós passarmos por perdas, de nós passarmos por dores, né? No céu, eu vou dizer para Jó, se Deus não disser, eu vou dizer, eu sei a história, Jó, eu vou contar a fofoca aqui todinha como é que foi, né? E quem sabe Deus vai me dizer também por que eu passei por tantas dores aqui, né? Aquelas que eu nem imagino que tenham tido, talvez tenha tido um fim benéfico. Mas, olha, eu vou dizer aqui, se Deus não tivesse escrito essa história de Jó, eu acho que há muito tempo eu já tinha desistido, porque, para mim, essa história é absolutamente fenomenal. E não é à toa que a lição, a cada semana, traz pelo menos um dia com a história de Jó, né? Nessas últimas semanas. Então, Deus não vem responder as perguntas de Jó. E Deus também não vai responder as nossas perguntas, né? Não vai responder os nossos porquês. Aí aqui diz, né, que a necessidade de explicações ficou obscurecida pela magnificência divina. Ou seja, Deus mostrou que ele era Deus e colocou Jó no lugar dele, né? E pronto, e ponto, e é isso. A gente não tem que estar discutindo com Deus, por que é assim, o que foi que houve, o que foi que eu fiz, deixa eu me explicar, eu quero falar alguma coisa, né? Eu quero dizer que eu sou justo. Não, eu sou Deus e ponto. Isso, eu estou no comando de tudo. Olha, a irmã Marlete explanou muito bem essa questão. Eu vou falar uma coisa para você, meus irmãos. Vocês que estão aqui na igreja, e você que está nos acompanhando aí pelo canal, e os que vão assistir mais tarde. Sabe, Deus,
ele confia plenamente em você e nas suas decisões. Ele confia, da mesma forma que ele confiou em Jó. Porque ele sabe a sua mente, ele sabe o seu coração, ele sabe as suas escolhas, ele sabe tudo isso. E ele prefere confiar em você. Enquanto que o diabo te acusa, Deus te honra. E Deus acredita em você. Isso é lindo. E ele deixou isso explícito quando ele pediu para que Jó intercedesse pelos seus amigos. Ele disse, vocês eu não vou ouvir não. Mas eu vou ouvir o meu justo Jó, vai interceder por vocês, e a ele eu ouvirei e perdoarei o vosso pecado. Você é responsável pela salvação de muitas pessoas, porque você é o retentor de luz e da confiança de Deus aqui na terra. Você faz parte desse povo específico. Você, não outros, você. E grave isso na sua mente. Na parte de terça-feira, a presença do nosso Pai, né, fala assim, eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Você se lembra quando eu disse aqui no princípio, lá na questão de coach, que eu não gosto de ser um coach? Ai da pessoa que recebeu um estudo meu. A minha mulher, a Samara, a minha esposa, a minha namorada, ela vive me convidando para eu dar um estudo bíblico para uma família. Eu assim, Samara, convida uma irmã, dá estudo bíblico você mesmo, que tem um jeitinho todo especial. Quando eu for dar estudo bíblico para eles vão me tirar da casa deles, porque eu já fui expulso de uma casa uma vez, porque a pessoa perguntou assim para mim, você pode me falar a verdade, mas me fale mesmo a verdade, não tenha medo de me falar a verdade, eu preciso saber da verdade, me diga. Ele disse, você quer a verdade? Eu quero. Pois faça a pergunta. Aí ela perguntou, a pergunta que ela fez, eu não fugi da pergunta, eu dei a resposta que ela, não foi a que ela esperava ouvir, mas eu dei a resposta de acordo com a pergunta. Imediatamente, logo após a pergunta, ela disse, sabe o que, minha irmã? Ponha-se da minha casa para fora. Alto e claro, eu até pensei que entendi errado. Eu, como que é, irmã? Saia da minha casa. Bem que meu irmão avisou que adventista do 7º dia não é gente de confiança, porque os adventistas se julgam os melhores, mas eu só lhe respondi o que você me perguntou. Aí, mas eu não quero mais saber, você não é mais bem-vindo na minha casa. Sabe, você não está aqui para ser coach, você não está aqui para massagear a ego de ninguém. Você não tem o direito de dizer, que Deus te ama da forma que você é. Embora seja bonito, mas não é a verdade. Deus não lhe ama do jeito que você é. Deus lhe ama, mas Ele quer do jeito que você precisa ser, para que você alcance algo melhor. Olha, a presença de Deus parecia muito distante para o judeu no exílio. No entanto, por meio de Isaías, o Senhor lhe garantiu libertação futura. Hoje nós vivemos em uma situação semelhante. Por quê? Porque embora não sejamos escravizados por outra nação, nós somos escravizados por um sistema. E esse sistema corta nossas asas. Esse sistema nos impõe limites. Esse sistema faz com que nós adquirimos uma consciência meio que limitada, no extremo. E logo, logo, nós vamos chegar em uma situação, eu falei aqui antes das irmãs chegarem, a questão, eu estou falando, apontando para elas, por conta da situação que elas viveram, na perca do papai, da mamãe, amigos, que nós vivemos numa situação onde a igreja se tornou sinônimo de dor. Aqui, principalmente, a igreja do Parque Piauí, na qual eu tenho orgulho de dizer que me congrego aqui, né? Porque eu sempre gostei dessa igreja. Eu sempre quis vir para cá, né? Só que eu nunca tive coragem de pedir para mim vir para cá. Mas Deus mandou, né? Aí o que acontece? A igreja se tornou igreja sinônimo de dor. Porém, apesar de se tornar, para alguns, sinônimo de dor, aqui ainda é o local onde o Espírito Santo nos visita, nos energiza, nos recarrega a bateria para sairmos e testemunhar daquele Deus que objetiva a nossa salvação. É exatamente nós, os condutores de luz, é o que a Bíblia diz. Está escrito, Isaías 58, está escrito, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 19, 10, Apocalipse 17, nós somos aquele que o dragão se ira e vai atrás de nós para nos fazer sofrer, a fim de nós abandonarmos as fileiras. Então, eu não costumo ser coach. E Deus, embora dizendo,
Eu estou aqui do teu lado direito, eu te ajudo. Quando você passar pela água, você não vai se afogar, não vai se submergir, o fogo não vai te queimar, porque eu estarei ali contigo. Da mesma forma que para nós a promessa é a mesma. Olha, Margarida, Marlete, Elisângela, Felipe, qualquer que seja de você, meus irmãos, meus filhos, vocês, embora sendo obrigados a passar pelas águas, vocês não vão se afogar. Embora papai, mamãe, irmãos, amigos se afoguem ou se queimem, você não vai se queimar. E eles se afogando, se queimando, eu tenho um bem maior para eles. Vê lá, Apocalipse lá, bem-aventurado os mortos que dele agora morrem no Senhor. A única diferença que nós devamos estar lá colocados como na nossa escolha. Quando nós fomos abatidos pela morte, em qual lado nós estávamos? Nós estávamos na situação de agregados de Deus, de comunhão com Deus, unidos no propósito, aceitando tudo aquilo que vem dele, escolhendo não abandoná-lo mesmo em meio a fortes provações e privações. Sabe, a mais perfeita definição de casamento que eu já ouvi e que eu trago ao meu relacionamento com Cristo e a igreja, eu, a igreja e Cristo, sabe qual foi? A definição isso não está fora da lição, irmão. Porque, sabe o que é o casamento perfeito? O casamento perfeito é constituído por duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir uma da outra. Eu achei isso lindo, fantástico. Sabe qual é a definição de uma igreja perfeita, mesmo sendo imperfeita do jeito que ela é? É que a igreja imperfeita é constituída de pessoas imperfeitas que se recusam a desistir de Deus. E eu me emociono quando eu falo isso, porque Deus está ali disposto a nos pegar pela mão, a nos conduzir num lugar melhor. E nós, na nossa teimosia e falta de fé e confiança nele, nós nos debatemos à semelhança de uma mulher que está se afogando e a sua filhinha tenta puxá-la pelo cabelo, e ela em desespero vai afogando a sua filha também e ela morre. E lá no velório a filha chorando, olha para ela e diz: mãezinha, tanto que eu queria te salvar, mas a senhora, quando eu me aproximava, a senhora nunca deixava eu te salvar. Da mesma forma, nós nos debatemos contra o Espírito Santo, a ponto dele não conseguir nos resgatar. Essa ilustração eu me lembro de uns 15 anos atrás, quando a irmã Margarida estava pregando aqui nessa igreja, e ela usou essa expressão, essa ilustração aí. Nós, irmãos, nos debatemos tanto por causa dos nossos problemas, que evitamos que o Espírito Santo nos resgate desse lamaçal. E muitas vezes nos perdemos. E quando um ou outro morre, e nós vemos a situação em que se encontrava essa pessoa que morreu, estava perto, estava em união ou não com Cristo, a questão de salvação é só a Deus que pertence. Mas o nosso lado humano de julgar ou pré-julgar, nós podemos muito bem dizer, infelizmente, só pela misericórdia de Deus, porque de acordo com o seu modo de viver, ele morreu nessa ou naquela situação. Mas Deus, ele diz assim, olha só o que a lição fala. Uma das imagens mais poderosas nesses versos encontra-se em Isaías 41:13. O Deus soberano do universo disse que seu povo não precisava temer, pois era ele quem o tomava pela mão direita. Amém? Olha só, a confiança que nós precisamos ter em nosso Deus, ela tem que ser acima de tudo aquilo que nós passamos em relação a problemas, a privação, provação, sofrimento. Deus, ele nos toma pela nossa mão. Então veja só, quando estamos ocupados, pode ser difícil lembrar que Deus está tão perto de nós, mas quando nos lembramos de que ele é Emmanuel, quer dizer, Deus conosco, isso faz uma grande diferença. Quando Deus está conosco, também estão os seus propósitos, suas promessas e o seu poder transformador. Amém? Você entendeu? Quando Deus está conosco, isso é que faz toda a diferença. A lição, ela traz uma pergunta interessante, né? Quando Deus parece distante, quem é que se afastou? Será que foi Deus que se afastou de nós, ou nossa visão está tão entenebrecida que não consegue visualizar, né? E às vezes a gente pode ver Deus como um Deus que está lá no céu, né? Um Deus que está guiando a terra, mas está tão distante. Quando, na verdade, quando o Isaías fala, né, o próprio Deus fala por meio de Isaías, né, eu sou o teu Deus, te tomo pela mão direita, ou seja, quer dizer, ele está aqui do lado.
Né? Às vezes a gente pensa assim, Deus está vendo, mas Ele está lá no céu. Não, Ele não está lá no céu, Ele está do nosso lado. Se os nossos olhos pudessem ser abertos para a gente ver, né, esse Deus tentando nos chamar, tentando nos carregar, talvez a nossa resposta fosse um pouco diferente, né? Mas a ideia dessa lição de terça-feira é trazer que Deus realmente está presente, né? Ele está como um pai aqui próximo a nós, que inclusive é a parte de quarta-feira, né? Que são quais são os planos de Deus para cada um de nós, né? E aqui vem trazendo a história de Jeremias, e eu achei esses versículos assim, tem umas coisas que a gente lê na Bíblia, né? Mas tem momentos tem assim, você lê um versículo num momento, ele te traz um contexto, né? Ou uma resposta. E você lê ele em outro momento, parece que ele tem um sentido completamente diferente. Parece que foi escrito para aquele momento, para aquela situação. Então, assim, a Bíblia ela é muito dinâmica. E eu já tinha lido, obviamente, né, esse texto de Jeremias já algumas vezes, que é Jeremias 29, né, os versículos 1 a 10. A gente pode até pincelar aqui alguns versículos de Jeremias, para a gente entrar nessa parte dos planos de Deus para nós, né? Jeremias 29. Não vamos ler de 1 a 10, não, mas deixa eu selecionar aqui alguns versículos, né? Deixa eu ver. Vamos ler só o versículo 10. Ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Né? Então, às vezes, a gente está num momento difícil e não lembra das promessas de Deus. Né? Aqui, Deus estava relembrando para ele, já tinha... Ele fala para Isaías dessa profecia e fala aqui também para Jeremias sobre a promessa de que Israel voltaria à sua cidade, porque eles estavam ali às margens dos rios da Babilônia, chorando, né, clamando a Deus, com saudade da terra deles, querendo voltar para casa. E primeiro, para Isaías, Deus diz, não, vai piorar a situação. Né? E aqui para Jeremias ele é mais enfático ainda. Depois de 70 anos, Babilônia vai ser destruída pelo... É lógico que ele não diz ali naquele momento, né, que é pelos medo-persas, mas Babilônia vai ser destruída e o povo vai voltar para recompor a cidade de Jerusalém. Né? Então, Deus ele mostra aqui que ele tem planos para nós. Ele tinha planos para o povo. Os planos dele não são planos de deixar o povo naquela situação caótica. Na verdade, se o povo tivesse seguido a palavra de Deus, primeiro que ele não tinha nem entrado na situação caótica, né? Mas entrou, ainda assim Deus é tão misericordioso que ele disse, vocês estão passando por esse momento, mas eu vou restaurar a vida de vocês e vocês vão ter aquele fim que vocês querem. Olha, é importante, tem três menções aí, que é interessante. O povo lá, note só, eu costumo dizer, eu acho que algumas pessoas até abusam de eu falar isso, Walter, mas eu digo assim, você é Israel espiritual, que você diz assim, eu sou Israel espiritual, eu bato no peito, você é Israel espiritual, então tome a decisão oposta de que Israel físico, literal, tomou. Se você é Israel espiritual, cuidado para não cair no mesmo erro de Israel literal. Olha só, por conta de que Israel caiu? Idolatria. O livro Patriarcas e Profeta, Profetas e Reis, fala sempre de um período de rebeldia após outro. Aí o que acontece? Deus ele não ia querer perder aquela nação de maneira nenhuma, assim como o pai não deixa o filho viver de acordo com a sua própria vontade, mas ele vai moldando o seu filho de acordo com o que ele quer que seu filho seja. Há filhos rebeldes que por mais que o pai faça, ele nunca, parece que pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Não tem? O pau que nasce torto, nunca se endireita. Então, assim, esse aí prefere tirar o caminho do pau, mas não tira o pau do caminho. Né? Tem essa expressão? Ou seja, não tem jeito. Gente, é perigosíssimo. Mas Israel, às vezes, parecia também que não tinha jeito. E Deus tinha que usar de métodos frenéticos, de métodos mesmo bem fortes,
a fim de salvar Israel. Assim como muitas vezes você usa métodos bem fortes para tentar salvar o seu filho. A psicologia usa muito métodos e metodologia para tentar desviar uma conduta de certas pessoas que estão com a mente danificada, pelas circunstâncias, sei lá, por problemas, por traumas do passado, seja lá em qual área traumática da vida. Então usa muito isso. E o povo rebelde, Deus diz, não se rebele. O Jeremias dizia, olha, não faça isso, é vontade de Deus, por conta disso, vocês mesmo causaram isso. Ah, vamos fugir para o Egito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Jeremias escrevendo, ó, gente, não fujam de Babilônia, Deus vai restaurar você, vai trazer você de volta, mas ainda não é o tempo, mas Deus vai trazer você de volta. Os exilados os que ficaram lá em Judá, Jerusalém, não fujam para o Egito não vai salvar vocês, isso é da vontade de Deus. Eles deram uma pisa no Jeremias, meteram ele no tronco, fizeram muita coisa. Hoje você, um arauto da verdade, também pode ser rejeitado por entre os rebeldes que estão na casa de Deus também, porém permaneça. Olha só, 3 coisas importantes. Primeiro, olha só como é fantástico. Deus disse a seu povo que não devia perder a esperança, pois a sua situação não resultou do acaso nem de um mal imprevisível. Deus disse, eu deportei, ou seja, teve um motivo. Por que é que vocês estão nessa situação hoje? Teve um motivo. Por que é que muitas vezes eu sofro por alguma coisa? Eu fui o que causei isso. Muitas vezes nós caímos em cilada, porque nós mesmos nos jogamos. Segundo, Deus disse a seu povo que não devia perder a esperança, porque ele podia atuar mesmo em meio a dificuldades presentes. Qual é o problema que te aflige? O que é que te faz ausentar de Deus? Calma. Nenhuma dificuldade vai fazer Deus desistir de você. Só não desista de Deus por enquanto. Terceiro, Deus disse ao povo que ele não devia perder a esperança, pois ele poria fim ao exílio no tempo determinado. No Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4, diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem pranto, nem dor. Um dia, esse exílio que nós vivemos, o exílio do pecado, vai ter um fim, vai ter um cabo. No livro de 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 52, a partir do versículo 50, quando Paulo começa a explicar uma situação da igreja, ele diz assim, em determinado tempo, quando o que for corruptível se tornar incorruptível, e o que for mortal se vestir de imortalidade, então cumprir-se a profecia que diz, estragada foi a morte pela vitória. Então esse exílio, esse império da morte, ela terá um fim. Relaxe, ainda que você morra, repito, o importante é você confiar em Deus e Ele porá um fim. Ainda não é o fim. A morte ainda não é o fim, pelo menos para nós como cristãos. Isso é tremendo. E a parte de quinta-feira fala de disciplina do nosso pai, né? Da mesma forma que um pai disciplina seus filhos porque quer bem a ele, né? Quer que ele fique no caminho correto, Deus também nos disciplina. E o momento da disciplina é doloroso, né? Eu não sei como é que o Cacá criou as meninas dele, né? Se de vez em quando ele puxava a orelha de uma, de vez em quando dava uma lapada no outro, a Samara dava uma chinelada num, ou se nunca apelaram para esse caminho. Mas, ainda que seja aquela do cantinho, né? Do cantinho da disciplina, é doloroso, né? Para o menino ficar ali parado, olhando para a parede, né? É difícil. Mas, olha, Cacá, eu não sei como foi também tua criação. Talvez você tenha apanhado dos teus pais, mas hoje, se você se tornou o homem que você é, eu penso, né? Não conheço a história de Cacá. Deve ter sido por conta das disciplinas dos seus pais, né? Quando o pai e a mãe diziam assim, não, você não vai para tal lugar, vai ficar em casa. Ou quando o pai dizia, esse amigo você não vai sair com ele, porque o pai já estava vendo que aquilo não era flor que se cheirasse, né? E naquele momento ficava zangado, né? E principalmente quando vai chegando na adolescência, que os filhos acham que sabe de tudo, que tem toda a razão. Aí o pai diz não, aí se zanga logo, né? Às vezes a gente faz assim com Deus também, né? Menino birrento, né? Nós somos birrentos. Mas eu queria era que fosse assim, eu queria era comer isso, eu queria era vestir isso, eu queria ir era para tal lugar, eu quero namorar tal pessoa, né? E a gente impõe a nossa vontade para Deus, né? Porque nós somos filhos rebeldes. Mas da mesma forma como um pai disciplina o seu filho porque quer instruí-lo, da mesma forma Deus nos dá
disciplinas, É né? verdade. Nos impõe a instrução para que isso possa produzir efeitos sobre o nosso caráter. Olha, irmã, isso é bem relevante mesmo que você falou. Veja só, sabe qual é o mal de nós filhos? É porque nós achamos que nossos pais nunca foram da nossa idade. Nós, às vezes, pensamos que nossos pais não nasceram, não cresceram, não passou pela né? infância, adolescência, pela juventude. E não entende nada, Não né? entende. O erro de nós filhos Já nascemos velhos, né? é acharmos que nós sabemos mais que nossos pais. Gente, ainda que tenhamos pais analfabetos, eles têm experiência de vida. Têm experiência de vida. E a maior escola é a escola do mundo. Ainda hoje eu dou puxão de orelha em algumas delas. Talvez vocês imaginem mais ou menos em quem. Olha pelas orelhas. Na hora que vocês veem a orelha quebrada, parecendo lutador de jiu-jitsu, é aquela. E olha, eu apanhei bem pouco do meu pai ou da minha mãe. Se eu não me engano, eu só levei 2 testos do papai. Testo, né? Não é texto, é teste. Tá! E da mamãe foi só uma pisa. Só, eu conto. Também foi o suficiente, que os testes do papai era para matar. Lá em casa também, né? só levei uma pisa do papai, nunca mais. Tinha 7 anos, ainda hoje eu me lembro. Mas a pisa que eu levei da mamãe, eu fiquei com as costas sangrando, meu Deus do céu. Mas eu nunca fiquei com raiva da mamãe. Eu fiquei assim, coitada, a mamãe cansou o braço. Que eu era magrinho, mas era forte, né? E ela bateu tanto, eu fiquei tão cheio de retalho, que depois foi com o pé da mamãe, a bichinha estava chorando lá do canto. Que ela doeu muito. Da mesma forma, Deus, ele fica triste quando tem que disciplinar um dos seus filhos. Mas é necessário. Olha, veja só. O nosso pai, nossa mãe, eles nos disciplinam para nos instruir, como diz a irmã Marlete, e como o autor da lição mencionou aqui muito bem. Um pai que ama o seu filho, você vê na sua maneira de admoestá-lo, a sua convivência com ele, de educá-lo. Se você vê que o pai abre mão para tudo que o filho quer, aquele pai não ama o seu filho em hipótese alguma. Você quer fazer o seu filho se tornar um delinquente? Dê tudo que ele te pede. Vá, não meça esforço. Deixa ele fazer o que ele quiser. Não, o menino é homem, deixa ele... Não, como é que ela a menina vai se preparar para a vida? Um dia desse, uma das minhas disse, pai, eu vou falar, né, que eu sou... Ela não está aqui, né? Não, depois você se vira aí com tuas filhas. E, pai, deixa eu ir passar a noite na casa da minha colega e tal. Vai ter o que lá, minha filha? Vai ter uma festa do pijama, uma noite do pijama, uma coisa assim, né? Tem? Assim, vai não. Ave Maria, pai, mas por quê? Porque não vai, filha. Eu nunca vi na Bíblia os apóstolos dizendo lá assim, hoje vai ter festa do pijama lá na casa do Pedro, na casa do Tiago, do André. A Maria está organizando uma não sei o que ali. A Madalena, aí, não teve. Se não tem na Bíblia, então eu não vou deixar. Mas homem, tinha festa lá do casamento e tinha bebida. Mas pai, bebida boa. Ela é irmã da igreja, pois então nós temos que disciplinar o pai dela, porque não educou a menina. Então, veja só, Deus, às vezes, ele impede que a gente faça algumas coisas, porque ele sabe o que vai acontecer depois. Gente, o casal é a espinha dorsal do lar. Papai e mamãe. Aí vem a família. A família tem que ser funcional e não disfuncional. Você sabe por quê que existe tanta desavença familiar? Porque a família é desestruturada. E eu posso falar até psicossomaticamente. É toda a área. Então, você quer ter a sua família bem ordenada? Imagina o trabalho. Um dia desse eu estava comentando com a minha mãe. Mamãe, eu tenho pena de Deus. Eu dizendo para ela, ela olhou assim para mim, pena por quê, meu filho? Rapaz, Deus tem que resolver tanto pepino de pessoa que não está nem para ele, e ele está lá, correndo atrás, batendo na porta da mente lá, da pessoa do coração, pedindo para estar, meu filho não é assim, e ele chutando Deus, virando as costas para Deus, dando resposta para Deus. Olha que a minha mais velha, um dia disse assim, Maria, o senhor está muito nervoso. Ô, rapaz. Eu não vou contar para vocês o que aconteceu depois, não. Mas, gente, Deus, às vezes, ele nos trata de uma forma, mas ele é objetivando a nossa salvação, sabe? Enquanto que o traficante, olha, eu já fui convidado para a maçonaria 2 vezes. Eu tive uma entrevista com um maçom, e existe uma
uma frase muito bonita lá, que eles usam entre eles lá, é assim: adote o seu filho. Olha só, vocês reparem, para que adotar? Olha só como é forte. Adote o seu filho antes que um traficante o faça, porque aí você perde o controle total sobre ele. Seja amigo, discipline quando for preciso. Certo que vai chegar um momento em que ele está com cangote grosso, não vai aceitar mais disciplina, até porque só oração. Se a oração não der, é porque, além da oração, existe a decisão pessoal, muito pessoal. Eu vou me salvar, então é porque eu quis. Eu vou me perder, então foi porque eu quis me perder também. Você se salvar ou se perder, a decisão, a escolha foi sua. Só dependeu de você. O que Cristo fez por nós foi o suficiente. Mas mesmo assim, antes do fechamento da porta da graça, ainda Ele bate na porta da nossa mente, do nosso coração, tentando nos impressionar a vivermos de acordo com a sua vontade, a deixar algumas coisas de lado, que aos nossos olhos parece bom, mas o fim é caminho de morte. Então Deus, Ele faz exatamente isso. E no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo diz, ao longo do capítulo 11, assim: o apóstolo retratou homens e mulheres de fé. Sua fé foi que os manteve quando enfrentaram todo tipo de situação difícil. No capítulo 12, Paulo se voltou para nós, leitores, observando que, assim como tantas pessoas antes de nós perseveraram em meio a adversidades incríveis, também podemos correr e terminar a carreira da fé. A chave é manter os olhos em Jesus, para que Ele seja um exemplo em tempos difíceis. Ler o capítulo 12 é como ganhar um par de óculos de leitura, sem os quais nossa visão ou compreensão das dificuldades de leitura, das dificuldades, sempre será confusa. Mas olhar através dessas lentes corrigirá a explicação borrada sobre o sofrimento que nossa cultura impõe. Tanto seremos capazes de entender claramente e responder às provações com inteligência. Vê o que o apóstolo Paulo diz, que nós temos que manter uma fé racional. Nós somos cristãos, inclusive eu digo isso em qualquer lugar que eu vou, nós somos adventistas do sétimo dia, e desse nome não temos que nos envergonhar, porque é a igreja de Deus, o povo remanescente, essa igreja, que embora pareça débil, defeituosa, fragilizada, é o único objeto na terra que atrai a suprema consideração de Deus. Eu, você, nós, somos luzeiros do mundo, que vivemos para dar bom exemplo em meio a essa sociedade corrompida pelo pecado. Certo? E eu queria encerrar lendo justamente esse capítulo 12, alguns versículos de Hebreus, né, que eu acho que eles falam por si só, né? A partir do versículo 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. E ele conclui assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E saibamos aceitar aí a disciplina de Deus, né, sobre nossa vida, e que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus seja louvado. Próximo sábado é Vendo o Invisível. Então vamos estudar para nós recapitularmos de uma forma bem didática, bem dinâmica, compreensiva e com aproveitamento, um percentual que possa chegar ao trono de graça com muito louvor. Vamos orar, né? Mesmo sentado, vamos curvar nossas fontes, vamos falar com o Papai do Céu. Amado Deus, Senhor eterno, a Ti seja dado toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Nós te agradecemos, meu Deus,
por apesar das circunstâncias vivenciadas por nós, temos a compreensão de que o Senhor está do nosso lado e que um dia esse exílio que nós estamos vivendo, esse cativeiro espiritual, chegará a um fim. Então o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque tudo isso é coisa do passado. Salva a tua igreja, meu Deus, cada um de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa-nos, salva-nos para o teu reino, te rogamos hoje em nome de Jesus.